Bom dia, pessoal. Estamos aqui para a nossa segunda aula sobre atletismo. Espero que vocês tenham todos feito a atividade, bastantes alunos realizaram. Foi simples, era só falar das provas do atletismo, cada modalidade, como eu mencionei na outra aula, e expliquei nos grupos de WhatsApp. Você deveria colocar corridas, as provas de corrida quais eram, as provas de salto quais eram, e as provas de arremessos e lançamentos. Hoje nós vamos falar, então, dando continuidade, apenas sobre as provas de corrida, tá certo? Então você me acompanha aí para a gente estar visualizando e entendendo quais são as provas de corrida, como elas se classificam, certo? E essa atividade de hoje, já vou falar agora, certo? Você vai simplesmente transcrever o que eu estou falando aqui para o seu caderno. Como você vai fazer isso? Eu vou copiar no quadro, você vai dar uma olhada, tá certo? E vai tentar transcrever, então, essa estrutura de prova para o seu caderno. Vou colocar a câmera mais um pouquinho perto, para a gente ter uma melhor precisão do quadro, ok? E um outro detalhe que eu quero que vocês façam. Lembrar-se quais são os tipos de classificação, tá bom? Aí você também pode olhar naquele PDF que eu mandei lá na primeira aula, tem muita coisa ali, muitos detalhes sobre o atletismo, para você entender melhor como que ele funciona. Tá? Vou ligar a luz aqui também para a gente ficar melhor iluminado aqui. Ok? Vamos lá então? Primeiro, as provas de atletismo, a gente pode considerar a classificação delas em relação à distância, a velocidade e distância. Tá bom? Como é que a gente classifica qualquer coisa? Por exemplo, você pode classificar, vamos dizer, pessoas. Você pode classificar um grupo de pessoas. Eu posso classificá-las conforme o mês do ano que nasceram. Então eu classifico em janeiro, fevereiro, nascidos em janeiro, nascidos em fevereiro, nascidos em... e por aí vai. Então, por exemplo, eu tenho 12 grupos de classificação. Certo? Isso é uma forma de classificar. Eu posso classificar as pessoas, mesmo ainda pela data de nascimento, de uma forma diferente. Posso classificar por trimestre. As nascidas janeiro, fevereiro e março ficam nesse grupo. As nascidas em abril, maio e junho, no outro grupo. Julho, agosto e setembro, em outro grupo. Outubro, novembro e dezembro, em outro grupo. Então, esses são tipos de classificação. Eu ainda posso classificar as pessoas conforme o sexo, masculino e feminino. Só estou colocando aqui alguns itens para vocês entenderem que as corridas elas têm mais do que um tipo de classificação. Então, posso ainda classificar as pessoas, por exemplo, em altura, acima de 1,70 m, abaixo de 1,70 m. Posso classificá-las por idade, como acontece nos jogos escolares. A classificação das idades no nível de infantil, infanto e juvenil, onde a gente tem então ali os atletas por ano de nascimento. Então, só estou colocando algumas formas de classificar as pessoas. A gente pode colocar ainda as nascidas no Brasil e as nascidas no exterior, que moram no Brasil. Por exemplo, na Ceilândia, a gente pode colocar as pessoas nascidas na cidade e as que migraram para cá. Só para vocês terem ideia como a gente pode classificar pessoas de vários jeitos. Por que eu estou colocando isso? Porque eu vou classificar a corrida aqui em algumas formas. Primeira forma, nós vamos classificar conforme a distância. Isso, obviamente, vai dar uma classificação de velocidade. Por quê? Porque as distâncias menores são percorridas de forma mais veloz. Porque eu tenho só um percurso pequeno, então eu tenho que dar toda aquela explosão. As distâncias médias e maiores, elas vão ser tidas ou vão ser colocadas como uma corrida de velocidade menor, porque como a pessoa tem que se exercitar por muito mais tempo, ela não tem condição de correr na mesma velocidade que ela estava correndo inicialmente, numa prova de 100 metros, numa prova de 400 metros. Certo? Então, na distância, nós temos as corridas tidas como rasas. Quais são, então, as rasas? Nós temos as corridas rasas de 100 metros. Vou botar aqui a unidade medida, que é o metro. Temos as de 200 metros. E temos as de 400 metros.
Essas provas são realizadas tanto por homens quanto por mulheres, né? Vou trazer aqui rapidinho para vocês virem aqui. Provas rasas são 100 metros, 200 metros, 400 metros. Por isso que a gente olha, né, na corrida e fala assim, vai ser a corrida de 100 metros rasos, porque são de muita velocidade e baixa distância. Ok? Aí nós temos então as corridas de meio fundo. A de 100 metros, ela vai pegar só uma linha reta daquele anel que eu mostrei também na explicação para vocês. Daqui a pouco eu vou fazer a explicação do anel aqui também. Tenham paciência, hoje a aula vai ser mais longa um pouco. A de meio fundo, a de 200 metros, você vai percorrer a metade do anel, só que cada atleta vai partir de um ponto específico, para que na linha reta de chegada, todos cheguem completando 200 metros. O 400 metros também a partida vai ser em cada ponto distinto, e todos também vão estar completando numa linha reta de chegada, porém eles fazem o círculo completo do anel. E conforme o material que eu mandei para vocês, eu queria que vocês lessem todo. Lá fala o seguinte, que os 400 metros são uma das provas mais clássicas do atletismo, porque o atleta ele faz uma volta completa. Ele passa por todo o estádio, realizando então ali uma volta para que todas as pessoas que estejam no estádio possam ver os atletas, né, mais de perto. Meio fundo. Nós temos as provas de 800 metros. Opa! Metros, que são 2 voltas naquele anel, e a prova de 1.500 metros. Essas provas já têm uma duração, uma distância maior, obviamente a duração vai ser maior, mas a velocidade que o atleta percorre, ela já é um pouco mais reduzida do que os 100 metros, por exemplo, ou 400, que o atleta ainda consegue ali dar muito gás, muito vigor naquela prova. Então a de 800 metros, como são 2 voltas no anel, né, que a gente chama na pista de corrida, ele já tem uma velocidade um pouco mais reduzida e a vantagem de conseguir ali um tempo maior. Então há um desgaste também maior se ele correr na velocidade muito elevada. 1.500 metros, ela também percorre o anel, ela tem um ponto de partida, certo? Diferentemente da de 800 metros, 400 e 200, onde cada um vai partir de um ponto diferente. Eu vou explicar isso aí, que já é outra classificação, que é a classificação de provas balizadas, não balizadas, certo? E eles, então, percorrem ali, como são mais, né, a distância maior, quase o dobro da de 800 metros. Então, dá praticamente 4 voltas no anel, né? E aí você vai ter uma prova, então, de velocidade menor, de duração maior e, com certeza, de um aspecto interessante em relação à sua duração. E nós temos as provas chamadas de provas de fundo. São provas mais longas, que são as de 5.000 metros e de 10.000 metros. Essas são provas, como eu falei, que tem maior duração, tem maior desgaste. Então, essas são as provas feitas dentro da estrutura do atletismo, que tem uma classificação relacionada à sua distância percorrida. Obviamente, vai ter também uma associação aí com a velocidade que vai ser implementada. Volto lá nos 100 metros, 200, 400, são velocidades que o atleta dá muito sprint, que a gente chama, né? Aquele impulso inicial ali, aquela explosão. São provas explosivas de muita intensidade, de muita velocidade. Nós temos as provas de meio fundo, que também são provas com uma certa velocidade, porém mais moderadas, pois o percurso é bem maior e o desgaste, com certeza, vai ser maior também. E por fim, nós temos então as provas de fundo, que são 5.000 metros e 10.000 metros. Eu vou trazer a câmera aqui para vocês, então, poderem observar e poderem fazer o seu resumo, né, anotar aí no seu caderno de forma melhor. Se você quiser dar uma pausazinha aí. Não esqueça da unidade de medida, certo? Ela é importante.
Porque se você não colocar a unidade de medida, fica parecendo que você está colocando só um número ali e não tem um significado na medida. Ok? Guardem essas informações porque lá na frente eu vou explicar um pouquinho na estrutura do anel de corrida, como é que ela acontece. A corrida também, hoje em dia, é tida como o esporte mais democrático que existe. Por quê? Você não precisa necessariamente ter uma equipe, uma quadra e um equipamento. Você não precisa de outras pessoas para praticá-la. Isso agora eu não estou falando da corrida prova de atletismo, onde você tem uma performance. Estou falando da corrida como atividade física. Que inclusive nós precisamos desenvolver atividade física, né? Como vocês bem sabem, um dos melhores métodos de prevenção para doenças, para a gente ter uma saúde mais forte, né? Ter uma imunidade mais elevada. A atividade física ela é fundamental. E nesse caso, você que tem alguma dificuldade de adquirir alguns equipamentos ou coisa do tipo, a corrida ela é muito democrática, porque você precisa basicamente da sua vontade. Ah, professor, mas eu preciso de um tênis? O ideal é que você corra com tênis, sim. Mas se você, por exemplo, tem um lugar que é gramado ou arenoso, que inclusive o melhor solo é o solo de barro para a gente estar correndo, porque ele é, vamos colocar assim, é o solo mais natural para que a gente então possa correr sobre ele. Você pode correr tranquilamente, se for da areia, por exemplo, para quem tem articulações doloridas, né, quadril, joelho, que tem dificuldade ou dói quando você faz algum tipo de exercício, como corrida, o ideal é que você corra sobre a areia, porque a sua articulação vai sofrer menos. A areia ela oferece menos resistência, então a sua articulação, na verdade, vai ser fortalecida. Eu tenho de experiência própria, uma vez eu estava com um problema no meu joelho direito, e esse joelho estava bem dolorido, e aqui perto de casa tem uma quadra de areia. Então eu comecei a jogar vôlei de areia, com um mês apenas. Não era corrida, não estava fazendo exercício para fortalecer o joelho, mas o fato de eu estar me movimentando na areia não me lesionou nenhuma vez, e na verdade a minha dor no joelho, a minha lesão no joelho, melhorou e eu não tive mais problemas. Então se você puder escolher um solo, já que você não tem o solo adequado, um tênis, perdão, adequado, se você quiser ir na quadra do Complexo Baiano, tem 2 quadras de areia ali, você pode estar então fazendo ali um percurso, né, dentro ali da quadra de areia, para que você tanto possa praticar a corrida, praticar então uma atividade física saudável, né, que vai te deixar mais saudável, perdão, e que vai te exigir mínimo de recurso, tá certo? Só vai precisar da sua vontade. Eu tinha um plano maior para a gente continuar a aula, então nós vamos ficar hoje com a classificação da distância. Hoje que eu falo assim, nós não tivemos aula na segunda semana, então eu vou encerrar essa aula agora. A sua obrigação vai ser copiar isso aqui no caderno e me mandar a foto. Tá bom? Essa seria a nossa aula de sexta-feira. Na próxima sexta, a gente vai dar continuidade à classificação das nossas provas de corrida.